Olá, pessoal! Muita animação, concentração e disposição. Agora que vocês já aprenderam a fórmula do termo geral de uma PG, que é A índice N é igual a A índice 1 vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1, vamos continuar a utilizar a fórmula do termo geral em alguns exercícios. Vamos lá! Então, aqui, este exercício 2 agora. Numa PG, onde o primeiro termo vale 2, então já sei que o primeiro termo da PG vale 2 e o sexto termo vale 486. Calcule a razão dessa PG. Tem gente que vai fazer por tentativa e erro. Eu não quero desse jeito. Eu quero direto achar a razão dessa PG. E como que você vai calcular? Utilizando a fórmula do termo geral da PG, certo? Então vamos aqui. Utilizando a fórmula do termo geral, A índice N é igual a A índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Esta é a fórmula do termo geral de uma PG. Aqui, eu dei que o sexto termo eu conheço e o primeiro termo também. Então, o que é o sexto termo utilizando esta fórmula aqui? O sexto termo vai ficar A índice 6 é igual a A índice 1, que é 2. Já sei que é 2, depois eu vou substituir. Que é o que eu quero, a razão. Então, a finalidade do exercício é calcule a razão. Eu quero saber a razão da PG. Então, eu quero calcular a razão. Que vai ficar até o final. N aqui vale 6, ó. Menos 1 é 5. Então, quem que é o sexto termo? Agora, faça aquela carinha de inteligente. Do enunciado, temos que o sexto termo vale 486. Quem que é o primeiro termo? Vale 2. Razão elevada a 5. Pronto, agora eu quero o quê? A única incógnita que apareceu aqui é o quê? É Q de quociente, né? Razão, você já sabe, pega um termo qualquer e divide pelo termo anterior, né? Então, esse 2 está multiplicando, passa o quê? Dividindo. 486 dividido por 2 é achar metade. Metade de 486 é 243, igual a Q elevado a 5. Agora, qual é o número que é elevado à quinta potência, que dá 243? Para isto, você tira a raiz quinta de 243. Fatório 243, então o Q é igual a raiz quinta. O 243 é 3 elevado à quinta. Quando você fatorar o 243, vai aparecer o 3 5 vezes. Portanto, o Q é igual a 3. Então, quer dizer que, a partir de agora, eu já sei que se o primeiro termo é 2 e a razão é 3, se você multiplicar por 3, ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 vezes 3 é 18. 18 vezes 3 é 54. Eu estou multiplicando, ó, ele deu o primeiro termo, que é 2. Agora eu vou provar que no sexto termo vai dar 486. Ok? Então, multipliquei por 3, multipliquei por 3, multipliquei por 3. 54 vezes 3, 162. E 162 vezes 3 dá exatamente 486, que é o sexto termo, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Então, realmente, resposta, RESP, a razão dessa PG vale 3. Bom, agora vamos fazer um exercício mais elaborado, bem mais elaborado, ó. Quantos termos tem esta PG? Então, eu já sei que é uma progressão geométrica, já caiu no vestibular, já vem escrito que é uma PG, onde o primeiro termo é 1.024avo, o segundo termo é 1.512avo, o último termo é 2.048. Se o último termo é 2.048, quantos termos é possível escrever? Aqui tem 1, 2, 3, 4, N termos. Então, eu quero N, quantidade de termos. É isso a proposta do vestibular da PUC. Então, ó, primeiro, quem tem o primeiro e o segundo termo consegue calcular a razão.
Então, a razão dessa PG, pega o segundo termo é 1/512. Dividirás pelo primeiro termo, que é 1.024. Na divisão de fração por fração, mantém a primeira, inverte a segunda, multiplicando. E 1024 é exatamente o dobro de 512, então a razão é 2. Então eu estou multiplicando por 2. 2, estou multiplicando por 2 sempre. Para você calcular quantos termos tem a PG, vamos utilizar a fórmula do termo geral. A índice N é igual a A índice 1 vezes Q, que é a razão, elevado a N menos 1. E o que eu quero? Aqui é o N. Quantos termos? Este N é a quantidade de termos. Então, é o N que eu quero. Então, quem que é o último termo? O último termo está aqui, ó. Agora tem que saber, né, fazer a leitura dessa sequência. 2048 é o último termo. Então, vai ficar 2048. Quem que é o primeiro termo? 1.024 vezes a razão é 2. A razão é 2. N é o que eu quero. Menos 1, que é da forma. Ó, quantos temos? Então, esse quantos é o N. Pessoal, muito cuidado a partir de agora. Tem gente que vai multiplicar esse 1024, está dividindo, passa multiplicando. Realmente, vai passar multiplicando. Mas 2048 vezes 1024 vai dar um número muito alto. Você nunca mais vai achar esse N. Aqui, ó, dica matadora. Olha que dica super bacana. Você vai pegar o 2048 e você vai fatorar. Quando você fatorar o 2048, pessoal, vai aparecer o 2 um punhado de vezes. Mas o 2048 é 2 elevado a 11. 2 elevado a 11 é a mesma coisa que 2048. É só você fatorar. Vai gastar um tempo, mas, pessoal, é bem tranquilo. O 1 dividido por 1024, pessoal, vocês concordam comigo que o dobro de 1024 é 2048? Então, se 2 elevado a 11 é 2048, 1024 é um 2 a menos, é 2 elevado a 10. 2 elevado a 10 é um número muito utilizado na matemática. Potência de base 2, vale a pena memorizar. 2 elevado a 10 é 1024. Caipira fala 1024 vezes 2 elevado a n menos 1. Agora, este 2 elevado a 10 está dividindo, passa multiplicando. Então, vai ficar 2 elevado a 11 vezes 2 elevado a 10. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, aqui fica 2 elevado a n menos 1. Na multiplicação de potência de mesma base, eu conservo a base, somo o expoente. 10 mais 11 é 21. É igual a 2 elevado a n menos 1. Agora, percebam bem, pessoal, isso aqui é uma igualdade de potência de mesma base, ó. Mesma base. Quando que uma potência é igual a outra potência? Quando tem a mesma base, eu posso igualar os expoentes. Então, a partir de agora, o expoente 21 tem que ser igual ao expoente n menos 1. Portanto, n menos 1 tem que ser igual a 21. Este menos 1 passa somando, n igual a 22. 2 patina lagoa. Então, quer dizer que se eu trocar aqui por 22, ó, 22 menos 1 vai ficar 2 elevado a 21, é igual a 2 elevado a 21. Eu fiz até o entendimento. Então, respe. Quantos termos tem essa PG? 22 termos. 22 termos. Então, ao escrever, tá, este primeiro termo e ao escrever este último termo, você conseguiu escrever 22 números entre 1.024 até 2048. E agora vamos fazer mais um exercício do vestibular. Cuidado que aqui tem uma pegadinha. É o exercício da VUNESP. Muito bonito esse exercício, pessoal. Olha só. Interpolar 7,5 geométrico entre 2 e 32. Professor,
Interpolar, o que que é isso? Interpolar é inserir, é colocar 7 números entre 7 e 32 para formar uma PG. Meios geométricos quer dizer forme uma PG. Olha que elegância, olha que elegância. Olha o vocabulário, pessoal. Tem que ser muito culto. Interpolar é inserir, é colocar. 7 meio geométrico é para formar uma PG entre 2 e 32. Então, ó, imagina que você tem os extremos, o número 2 e o número 32. Eu quero inserir 7 meio geométrico, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números. Então, eu quero inserir 7 números de tal forma que, se eu inserir, tem que formar uma PG. É isto, pessoal. Então, a partir de agora, para você saber inserir 7 termos aqui, você precisa da razão. Quem tem o primeiro termo e tem a razão, monta a PG com muita facilidade. Então, eu vou usar a fórmula do termo geral da PG. A índice N é igual a A índice 1 vezes Q elevado a N menos 1. Qual é a finalidade? Obter a razão. Eu já sei que o último termo dessa PG é 32. Ó. O último termo é 32. Então, agora você vai substituir. Mas antes tome muito cuidado. Quantos termos tem essa sequência? Tem gente que falou que só tem 7. Não! Você vai inserir 7 com mais 2 aqui que já foi dado no enunciado. Eu tenho os extremos, ó. Eu tenho esses 2 com mais 7. Então, no total tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você vai inserir 7 números, ok? E mais 2 dos extremos, e no total você vai formar uma PG de 9 termos. Olha a pegadinha, muita gente colocou que aqui é 7, não tem 7, tem 9 termos esta PG. Então, a partir de agora, ó, você vai ter uma PG de 9 termos. Este daqui, pessoal, é o 9º termo da PG, não é o 7º termo. Você vai inserir 7 números entre 2 e 32. Então, já tem os dois extremos, mais 7, que vai dar 9. Então, vai ficar A9 é igual a A1 vezes Q. Olha só, este N, pessoal, é 9. No total, eu tenho 9 termos. Então, vai ficar 9 menos 1 é 8, com muito sotaque. Então, vai ficar, quem que é o nono termo? 32. Agora é só substituir. 32. Quem que é o primeiro termo? É o 2. A razão é o que eu quero. N é 9, tira 1 é 8. Então, esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Metade de 32 é 16, então vai ficar Q elevado a 8 é 16. Muito cuidado, quando o expoente é par, a base pode ser positivo ou negativo. Elevou ao expoente par, o resultado é positivo. Então, pessoal, muito cuidado, o inverso da potência é radiciação. Então, o que vai ser mais ou menos raiz oitava de 16? Agora, vamos fatorar o 16, que é mais ou menos raiz oitava. 16 é 2 elevado à quarta potência. E 8 e 4, o maior divisor é 4. Então, dividirás por 4. É mais ou menos 8 dividido por 4 é 2. Vai ficar raiz quadrada de 2. Então, quer dizer que pode ser raiz de 2 mais raiz de 2 e menos raiz de 2. Pessoal, então eu vou ter duas respostas aqui, ó. Se o Q for igual a raiz de 2 positivo, então, vamos lá, vamos multiplicar para raiz de 2, ó. 2 vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2. E 2 raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Vezes 2 dá 4. Agora multiplica por raiz de 2. Você está multiplicando. Fica 4 raiz de 2. Agora multiplica por raiz de 2. Dá 8. Multiplica por raiz de 2. Dá 8 raiz de 2. Multiplica por raiz de 2. Dá 16. Agora multiplica por raiz de 2. Dá 16 raiz de 2. E se multiplicar por raiz de 2 novamente, que é a razão, vai dar 32. Então, quer dizer que se a razão for raiz de 2, ó, eu tenho o primeiro
eu tenho o último, eu consegui inserir 7 meios geométricos. Olha como que deu certo! Mas agora vamos verificar também, ó. Se a razão for menos raiz de 2, também vai formar uma PG, pessoal, de 9 termos, onde o primeiro termo é 2, o último é 32, e você vai inserir 7 meios geométricos. Vamos lá? 2 vezes menos raiz de 2, mais com menos dá menos 2 raiz de 2. Ó. Hora positivo, hora negativo. Isso aqui é uma progressão geométrica alternante ou oscilante. Ó. Menos 2 raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos com menos é mais. Então, o próximo é 4. Então, agora, pessoal, você percebe? Ó, positivo, negativo. Positivo, então, o próximo é negativo. Menos 4 raiz de 2. Próximo é 8. Próximo é menos 8 raiz de 2. É a lógica, pessoal. É perceber a lógica da sequência. Próximo aqui, então, quem que vai ser, pessoal? Vamos lá. Aqui vai ser 16. Aqui vai ficar menos 16 raiz de 2. E, finalmente, se você multiplicar menos 16 raiz de 2 vezes menos raiz de 2, menos com menos é mais, raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2, e o dobro de 16 é 32. Teria que ser, senão estaria errado. Isto é, interpolar 7 meios geométricos entre 2 e 32. Muito obrigado, um beijo no coração.